Queridos amigos, desejo-lhe uma manhã de paz, de serenidade, que o nosso pensamento seja alimentado pelas luzes do Evangelho, expandindo em nós a esperança, para que todos possamos compreender que nesses momentos tumultuados da humanidade, só o amor pode nos abastecer e que nós estejamos prontos, sempre prontos a amar o nosso próximo. E com esse desejo é que vamos iniciar hoje a última parte desse capítulo que estamos estudando, o item 18, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubessem quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criatura abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, mas caso em que, se pudessem lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não é essa a esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana enfermidade a miséria não os tivesse esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma boa carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina do coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, buscando no Mestre os recursos valiosos que todos necessitamos. Que a bondade excelsa destes benfeitores estejam com todos nós e que possamos, nesta manhã, refletir nessa lição tão importante, para que nós também possamos abrir os nossos corações no entendimento que muitas vezes, Senhor, nos sentimos órfãos, mas que não nos falte a esperança. Que os benfeitores amigos nos auxiliem a agasalhar a dor do infortúnio, que sejamos fortalecidos na fé, na esperança e na caridade, e que Jesus, na sua infinita bondade, nos dê a luz que o Evangelho promana e emana desse coração generoso, para que possamos caminhar com segurança e fé. Se conosco, Jesus, que assim seja. O que é ser órfãos, amigos? Se nós já perdemos os pais, nós que já somos adultos, nós podemos analisar quanto ele, em qualquer idade da vida, nos faz falta. E aqui o Evangelho hoje vem nos mostrar uma questão que me toca o meu coração. Meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. E é verdade, amigos.
Quando nós percebemos uma família em que a mãe desencarna, que as crianças ficam pequenas, coração da gente parte. E já vivenciamos tantas experiências junto a essas crianças que são abandonadas, e muitas vezes não são abandonadas porque estão desamparadas. Tem pai, tem irmãos, tem avós, mas elas sentem este abandono do colo afetivo da mãe, da palavra que consola, do afago, das coisas tão simples como uma mãe que arruma o cabelinho da filha, que a faz dormir, aquele aconchego que só um coração de mãe é capaz de nos dar. E nós então percebemos quanto egoísmo nosso, porque quando no Evangelho nos fala, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Isso é muito sério, porque nós temos muitas crianças dentro de casa, com mãe e pai, e são órfãos do afeto, são órfãos de pais vivos. Isso é muito triste. Então, muitas vezes, aquela criança que sente acolhida, que sente amada, que tem sempre a palavra de estímulo, ela sente-se mais segura. E nós que já estamos adultos, quantas vezes a nossa memória busca nos refúgios do passado, a infância, a memória de uma comida, de um gesto amoroso, de momentos felizes que aqueles braços amigos nos acolheram como mãe e mesmo como pai. O pai é uma referência que nós não podemos esquecer. E quantas viúvas lutam para alimentar os seus filhos, se desdobram no trabalho por ausência de alguém que também é uma referência no seu lar. O pai sinaliza, o pai dá exemplo, o pai ajuda no sustento. Então, por isso que o lar ele é constituído do pai e da mãe. Não adianta hoje nós queremos mudar o ritmo de uma sociedade dentro da lei de Deus, porque a lei do amor, a maternidade e a paternidade são virtudes evolutivas que nós só vamos alcançar quando compreendermos a importância desse mistério em nossa vida. Então, nós precisamos ver quanta criança que tem um pai que não lhe dá atenção. E hoje, com a falta desse olhar da imortalidade e a ausência de uma compreensão que a família ela é composta por espíritos que uniram pelas injunções divinas, pelas leis. Eu preciso saber quem são meus filhos. Quando nós vamos ler o capítulo que fala da ingratidão dos filhos no honrar pai e mãe, nós vamos ver isto. Nós ainda desprezamos os momentos mais sublimes. E feliz aquele casal que, ao adotar uma criança, sentem-se tão fortalecidos. E é como a ave que abre a asa para acolher, aconchegar os seus filhotes. A mãe e o pai é isso. Ele aconchega, ele nutre, ele alimenta, ele dá força. Nós precisamos de pais e de mães. E aí o Evangelho vai nos dizer assim: dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma boa carícia, de um sorriso amistoso. Outro dia, conversando com uma criança que a mãe se engravidou muito cedo e o pai não quis assumir, e agora ela está com outra pessoa, já indo para um casamento. A criança me diz: tia, a coisa mais importante para mim é que ele seja fique no lugar do meu pai,
porque eu vi tão poucas vezes o meu pai e ele me dá carinho, ele conversa comigo. E aquilo me tocou o coração, amigos. A orfandade cria um vazio. E muitas vezes não é só porque o pai ou a mãe já retornou ao mundo espiritual. São esses que vivem pela ingratidão. Então, nós vamos ver quantos filhos, quantas crianças, quantos jovens, eles não conseguem entender a situação e que muitas vezes determinadas separações acontecem. Nós podemos separar, o próprio Evangelho mostra o divórcio e fala do casamento, mas ninguém, ninguém tem o direito de separar os filhos. Se eu não conseguir manter um relacionamento seguro, mas eu não posso tirar o direito de que meus filhos tenham um relacionamento com o pai ou com a mãe. Então, eu fico pensando, e o Evangelho nos faz a pergunta: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? E aí, a resposta bem nesses: há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, que a gente faça com amor. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho de seu reconhecimento. Isso é orgulho, isso é vaidade. Exigir isto, façamos aquilo que Jesus nos disse, fazer sem olhar a quem. Então, nós temos que pensar que todos esses que estão buscando aqui na Terra recompensa do reconhecimento, esse não receberá de Deus, porque ele já está recebendo a exigência dele. Então, nós temos que ajudar aqueles que são os desvalidos, os infortunados, para que eles sintam agasalhados e sintam-se fortalecidos por nós. Não é com uma pensão, amigos, que nós vamos alimentar o pensamento de um filho. Não é. É preciso, muitas vezes, que a presença seja tão importante, muito mais importante que uma pensão dada, e que muitas vezes nem é conduzida ao filho. Então, nós temos numa condição que nós precisamos aprender a ajudar os fracos para que nós possamos compreender a extensão do bem em nossa vida. E aí o Evangelho nos pergunta: e sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Todo o bem que nós semeamos, ele se transforma no bem. Então, cada um semeia, cada um vai colher o que está semeando. E nós não sabemos no futuro se esses filhos que nós ignoramos ou viramos as costas, porque nós estamos no outro relacionamento, se não serão eles que vão estender as mãos para nós. Só Deus sabe. Então, é muito sério isso. E nessas mensagens, esse guia protetor nos disse: ah, meus amigos, se conhecessem todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros seres, para o efeito de um programa mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Então, amigos, pensemos muito nas nossas atitudes em relação aos filhos. E é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Essa é uma pergunta que São Luís nos faz no Evangelho.
Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Gostar só daqueles que são espíritas? Só os que são católicos que gostam dos católicos, dos evangélicos, dos muçulmanos? Ora, querido amigo, nós somos todos filhos de Deus e o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual é a sua crença. Nós falamos outro dia do infortúnio oculto, quando ela de silêncio, Jesus assim também faz o mesmo. Então, é preciso que a gente tome consciência do nosso papel diante daqueles que estão desvalidos do lar. E aqueles que estão no lar, que estão tendo respaldo do lar físico, muitas vezes não têm tido respaldo do amor, do aconchego do coração. Reflita muito, amigos. A hora é de reflexão. Sejamos partícipes de uma nova construção moral, porque nós todos precisamos nos agasalharmos uns aos outros. E o que fizer hoje pelos pequenos, estará amanhã recebendo em dobro. Que Deus nos abençoe e que o passe nos amplie esse olhar, fortaleça a nossa vontade, multiplique a nossa esperança e revigore a nossa vontade de amar para acertar. Fluidifica as nossas águas, Senhor, para que elas se transformem nesse medicamento vivo tão necessário a todos nós. E que ao encerrarmos este evangelho desta manhã, que cada um faça suas reflexões e aproveite a oportunidade que Deus está nos concedendo. Que a paz divina alcance os corações de nossos irmãos e sintam-se agasalhados pelas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.